3 histórias verdadeiras de terror na floresta. História 1. Aconteceu no final de 2018. Eu tinha decidido acampar sozinho por um fim de semana em uma floresta no norte do Oregon. Um lugar isolado, silencioso, quase esquecido no mapa. Era o tipo de silêncio que chega a doer nos ouvidos. O primeiro dia foi tranquilo. Montei minha barraca perto de um riacho, fiz uma fogueira pequena e fiquei observando o céu ficar completamente negro, com estrelas que pareciam flutuar entre os galhos. Mas à noite, aquele silêncio começou a parecer errado. Por volta das 2 da manhã, acordei com um som estranho. Parecia o vento passando pelas folhas, mas havia algo diferente, um ritmo, quase como palavras. No começo achei que era imaginação minha, até perceber que as vozes estavam sussurrando o meu nome. Evan, Evan. Baixas, distantes, vindas de vários lados. Meu corpo inteiro travou. Ninguém sabia onde eu estava acampando. Peguei a lanterna e fiquei parado, escutando. Os sussurros pararam, mas logo depois começaram passos, lentos, circulando a barraca, esmagando as folhas secas. De repente, algo encostou no tecido da barraca. A lona afundou levemente, como se alguém passasse a mão por fora, lentamente, de um lado para o outro. O ar ficou pesado. Eu mal conseguia respirar. Então, veio o som mais perturbador de todos. Uma risada baixa, abafada, como se estivesse a poucos centímetros do meu ouvido, do outro lado da lona. Eu fiquei imóvel até o amanhecer. Quando o sol finalmente apareceu, abri o zíper e saí tremendo. O chão ao redor da barraca estava coberto de pegadas. Eram descalças, pequenas, mas havia dezenas circulando o local, indo e voltando entre as árvores. Segui uma delas por alguns metros, até que desapareceu, bem ao lado de uma árvore enorme, onde vi algo entalhado no tronco. A gente ainda te ouve. Voltei correndo. Joguei minhas coisas no carro e fui embora sem olhar para trás. Mas às vezes, quando o vento sopra à noite, ainda ouço meu nome sendo sussurrado. História 2. A cabana entre os pinheiros. Foi há 2 anos, eu e 3 amigos decidimos alugar uma cabana no meio da floresta para passar o fim de semana. Queríamos fugir do barulho da cidade e, talvez, inconscientemente, testar até onde o silêncio poderia enlouquecer a gente. O lugar era simples, madeira velha, lareira, cheiro de mofo e nenhum sinal de celular. A estrada terminava quilômetros antes. A partir dali, só árvores e a sensação de que algo te observava entre os troncos. Na primeira noite, tudo correu bem, mas perto da meia-noite, Dylan, o mais brincalhão do grupo, olhou pela janela e disse: "Vocês estão vendo aquilo?" Entre os pinheiros, havia uma luz baixa balançando. Parecia uma lanterna, oscilando devagar, como se alguém estivesse caminhando com ela. A curiosidade venceu o bom senso. Pegamos nossas lanternas e fomos ver. A cada passo, o som da floresta diminuía. Sem grilos, sem vento, nada. Apenas o som da nossa respiração e das folhas sob os pés. A luz nos levou até uma cabana antiga, coberta de musgo, quase engolida pela mata. Mas a tal luz não era uma lanterna. Era uma vela acesa, sozinha, no peitoril da janela. Quando chegamos perto, a porta, completamente apodrecida, se moveu sozinha, rangendo. O cheiro de terra úmida e ferrugem tomou conta do ar. Lá dentro havia ossos pendurados por cordas, alguns com símbolos riscados com algo que parecia sangue seco. E no fundo da parede, escrito com letras tortas, estava: "Não estamos sozinhos." Dylan tentou rir, mas o som morreu na garganta. Foi nesse instante que a vela apagou. Sem vento, sem barulho, nada. Tudo ficou preto. O que ouvimos em seguida foi um passo. Depois, outro. E outro, vindo do fundo da cabana. Corremos, sem olhar para trás, sem pensar.
As lanternas tremiam nas mãos quando tentávamos encontrar o caminho de volta. Foram os piores 10 minutos da minha vida. Quando finalmente vimos a luz da nossa cabana, algo dentro de mim relaxou. Por um segundo, até perceber que a porta estava escancarada. E lá dentro, sobre a mesa, havia uma vela acesa. A mesma vela da outra cabana. História 3. A coisa na floresta. Essa história não é minha. Ela foi contada por um ex-guarda florestal chamado Thomas. Um homem calmo, experiente, o tipo que não se impressiona fácil. Mas quando ele me contou isso, eu juro, o olhar dele parecia de alguém que nunca mais dormiu do mesmo jeito. Thomas trabalhava em uma reserva ambiental no interior de Montana. Durante semanas, haviam sido registrados desaparecimentos de caminhantes em uma trilha fechada ao público. Gente experiente, com equipamento, bússola, GPS, que simplesmente sumia. Numa tarde nublada, ele recebeu a ordem de fazer uma varredura. Foi sozinho, levando rádio, lanterna e rifle. Logo no começo da patrulha, notou algo errado. Nenhum som. Nem pássaros, nem vento, nada. Depois de uma hora de caminhada, ele viu algo à frente, uma figura, talvez um animal, se movendo entre as árvores. Parecia rastejar em 4 patas, rápido, mas com movimentos errados. Ele iluminou com a lanterna. A coisa parou e ficou olhando na direção dele. Thomas contou que naquele instante o ar ficou pesado, como se o tempo tivesse parado. Então, a criatura se levantou. Tinha o corpo de um homem, magro, pálido, mas o rosto era impossível de descrever. Era como se os traços estivessem borrados, se movendo, mudando o tempo todo. O mais horrível era o sorriso. Largo, denso, grande demais para um rosto humano. Ela deu um passo à frente e outro, até que começou a imitar a voz de uma mulher chorando, dizendo que, por favor, me ajudasse. Thomas recuou, tremendo, mas a voz continuava, agora sussurrando o nome dele. Thomas! Thomas! Ele apontou a lanterna e viu os olhos, 2 pontos brilhando no escuro fixos nele. A criatura deu um passo rápido e ele atirou. O som ecoou entre as árvores e o que quer que fosse desapareceu. Quando outros guardas chegaram, encontraram o chão coberto de marcas de garras e uma única árvore arranhada com algo gravado no tronco. Não procure de novo. Thomas pediu demissão no dia seguinte, e quando alguém pergunta o que ele viu naquela noite, ele só responde uma coisa: se você ouvir alguém te chamando na floresta, não responda. Se algum dia você decidir passar uma noite na floresta, lembre-se, às vezes as árvores não estão sussurrando, elas estão te avisando.